Bom, no século XIX, na psiquiatria, existiam dois grandes grupos de doenças, tá? O primeiro grupo era aquelas que tinham uma sintomatologia regular, ou seja, tinham sintomas comuns em todas as pessoas que eram cometidas por essas doenças. Essas doenças de sintomatologia regular, geralmente elas eram originadas em lesões orgânicas, tá? Que eram identificadas no cérebro da pessoa. Então, nós sabemos que nossos cérebros têm áreas que são responsáveis pela nossa visão, pela nossa locomoção, pela nossa audição. Então, quando o indivíduo apresenta uma lesão orgânica na área referente, por exemplo, à locomoção, ele pode ser que ele nem ande, tá? Então, essa era um tipo de sintomatologia, né, onde tinha uma lesão orgânica bem destacada, tá? E ela possuía uma sintomatologia regular. Por outro lado, existiam também doenças que não possuíam sintomas regulares. Dessas doenças, nós tínhamos as neuroses, tá? E a histeria estava localizada nesse campo das neuroses. Então, a histeria, mesmo ela sendo uma doença, ela não apresentava os sintomas na regularidade desejada. Então, os sintomas variavam muito de pessoa para pessoa, tá? E isso intrigou aqui Jean-Martin Charcot, tá? Ele era neurologista, professor de anatomia e patologia da Faculdade de Medicina de Paris. E para ele, mesmo sem a neurose apresentar uma sintomatologia regular, mesmo sem a neurose apresentar uma causa orgânica, uma lesão orgânica, ela possuiria uma sintomatologia definida, tá? Então, inicialmente, para tratar das histéricas, Charcot ele recorreu à hipnose, tá? Então, na hipnose, ele conseguia produzir os mesmos sintomas que a histérica possuía quando estava acometida lá da histeria, certo? E ele se tornou muito famoso, né, por esse seu estudo aí com as histéricas e com a aplicação da hipnose, tá? Até que em 1885, Freud aí com seus 29 anos, né, um jovem médico, ele vai até Paris para assistir o curso de Charcot, fazer o curso com Charcot, né? E Freud acaba adotando o modelo proposto por Charcot. No modelo de Charcot, tinham dois pontos fundamentais, né? Primeiro, a histeria era uma doença real. Então, para muitos médicos naquela época, a histeria não era uma doença real, era uma simulação, ou seja, um fingimento. A pessoa estava fingindo ser histérica. Para Charcot, não. Para Charcot, era uma doença real. E o segundo fator também era que a histeria ela podia acometer tanto homens quanto mulheres. Inicialmente, se pensava que a histeria só poderia ser... só mulheres poderiam apresentar histeria. Tanto é que o nome da própria doença, histeria, remete a útero, né? Então se acreditava que era uma doença somente feminina. Mas para Charcot, ele descobriu que pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, e ela é uma doença real. Charcot, então, ele propõe a teoria do trauma, tá? Nessa teoria,
o sistema nervoso ele é dotado de uma predisposição hereditária. Tá? Se fosse hoje em dia, ele iria falar de predisposição genética, mas vamos utilizar o termo que ele utilizou, uma predisposição hereditária, que em decorrência de um trauma psíquico, tá? Ela vai produzir um estado hipnótico e que vai tornar a pessoa suscetível à sugestão. Então, vamos usar um exemplo aqui para ficar mais claro. Por exemplo, você tem vários casos de pessoas com diabetes, né? Seus pais, avós. Então você tem uma predisposição hereditária para diabetes. Então, por essa teoria, ocorreria algum evento, tá? Aqui ele vai chamar de trauma psíquico, que vai despertar um estado que, nesse nosso exemplo, iria produzir algo semelhante a apresentar o sintoma da diabetes. Tá? Só que nesse caso aqui, foi com relação à histeria. E essa predisposição, além de produzir esse estado hipnótico, deixaria a pessoa mais sugestível, mais suscetível à questão da sugestão. Ou seja, ela seria hipnotizada mais facilmente. Claro que, através da hipnose, o médico consegue produzir os mesmos sintomas do histérico, mas a durabilidade deles é por pouco tempo. Então, pode desde alguns minutos até alguns dias. Depois ele volta para o estado anterior. Tá? Só que então, para Charcot, o que se tornou nessa equação que ele propõe aqui? O que se tornou essencial foi descobrir qual era o trauma psíquico, tá? Que aconteceria, que provocava essa questão da histeria, esse estado hipnótico. Só que para isso, para descobrir o trauma psíquico, ele teria que ouvir os pacientes. Então, cada paciente teria que contar a sua história. E Charcot, ao ouvir a história dos pacientes, se deparou com um fato novo, que nas histórias contadas pelos seus pacientes sempre existia o componente sexual, tá? Que até então nem se imaginava, né? Então, ao narrar sua história, sempre existiu o componente sexual, então ocorre a união aqui da histeria com a sexualidade, ou seja, já está jogada, está a porta aberta, né? Já os passos iniciais lá para a questão da sexualidade que vai ser desempenhada na psicanálise, né? A questão do Édipo vai vir lá para frente. Mas aqui são os passos iniciais onde o componente sexual vai ser importante para ocasionar a histeria, tá?